E o Supremo Tribunal Federal forma maioria para derrubar 3 decretos ambientais de Bolsonaro. Entre eles, o que altera a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Meio Ambiente. Vamos acompanhar na reportagem de Marília Sena. O decreto para anular a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Meio Ambiente, o FNMA, criado em 1989 para apoiar projetos na área ambiental com recursos públicos, deve se tornar inconstitucional após o fim do julgamento desta quinta-feira no STF. Nessa quarta, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a sessão com um placar de 9-1 para anular o decreto. O julgamento, que começou no dia 7 de abril, analisa uma ação protocolada pelo Partido Rede Sustentabilidade para contestar a legalidade da determinação. Para a sigla, o decreto excluiu a participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo e feriu o princípio constitucional da vedação ao retrocesso. O posicionamento da relatora, ministra Carmen Lúcia, está prevalecendo. 6 ministros votaram integralmente com a ministra. São eles Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. O ministro André Mendonça concordou parcialmente. Ele entende que deve ser analisado somente o decreto que trata da participação da sociedade civil no Conselho. Em seu voto, nesta quarta-feira, Luiz Roberto Barroso ressaltou a importância na defesa do meio ambiente. Os agentes políticos, muitas vezes, eles tomam as suas decisões, por vezes, de curto prazo, voltados para as próximas eleições. E como o impacto dos comportamentos antiambientais só se produzem muito tempo depois, afetando as outras gerações, não há incentivos políticos suficientes. Portanto, muitas vezes, os congressos, os executivos, as maiorias políticas não têm o incentivo para a adoção das medidas necessárias. Por isso que é importante a intervenção do judiciário. Até agora, o ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro à corte, foi o único a votar contra a anulação do decreto. O julgamento será retomado nesta quinta-feira com o voto do presidente do STF, Luiz Fux. O novo decreto definiu que o colegiado deve ser presidido pelo ministro do Meio Ambiente, representantes da Casa Civil, dos Ministérios da Economia e do Meio Ambiente, do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Antes da determinação, além de indicados pelo governo, o FNMA contava com a participação de entidades do meio ambiente, associações, ONGs e movimentos sociais. O decreto de Bolsonaro foi considerado constitucional pela Advocacia Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República. Seguimos com análise e opinião. Vamos chamar os comentaristas do Grupo Jovem Pan. Com a gente em tela, Ricardo Salles, Diogo Schelp e Cristina Grêmio. Agradecemos demais pela participação. Peço, por gentileza, a participação de Ricardo Salles. Salles, gostaria da sua avaliação em relação a essa posição do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria justamente contra esses decretos da política ambiental do governo Bolsonaro, na época em que você era o chefe da pasta. Conta pra gente qual é a sua avaliação em relação a isso. O decreto não tem nada de inconstitucional. A escolha de quem vai compor o conselho ou deixar de compor o conselho é ato privativo do Poder Executivo. Por isso que é regulado, inclusive, por um decreto. Se não fosse decisão do Poder Executivo, seria projeto de lei, emenda constitucional ou qualquer outra matéria que é de cunho deliberativo da Câmara dos Deputados, portanto, do Legislativo e do Senado e da Câmara. Em sendo uma prerrogativa do Executivo escolher quais são os membros que comporão o Fundo Nacional do Meio Ambiente, o governo escolheu que aquelas entidades, aqueles grupos não deveriam compor o Conselho por uma razão simples, pelo fato de que as verbas que ali estão sendo geridas são verbas que estão incluídas no Orçamento Público Federal. Consequentemente, a responsabilidade pela gestão dos recursos, pela destinação dos recursos, é de competência dos membros do Poder Executivo. Quer dizer, não pode haver um grupo que delibera sobre uma verba, mas não tem sobre ela absolutamente nenhuma responsabilidade. Era isso que acontecia no passado. E era isso, portanto, que justificava, na visão deles,
o envio de recursos para uma série de projetos que nunca chegavam em lugar nenhum, a uma série de iniciativas que não tinham a mínima tangibilidade, a gastos que não eram prestados contas adequadamente. Então, esta mudança no decreto do FNMA, além de outras, são sim prerrogativa do Poder Executivo, são política pública decorrente da escolha da sociedade, democraticamente, que elegeu um presidente da República para fazer escolhas políticas. Não tem nenhum retrocesso ali. Desde quando presença de ONG, de instituto social, etc., quer dizer garantia ambiental de qualquer coisa? Não é. Tanto não é que nós vimos ao longo desses anos todos uma série de recursos que foram empenhados para projetos de entidades que nunca fizeram absolutamente nada com esse dinheiro, senão apenas e tão somente pagar salário dos seus próprios membros. Portanto, esta decisão é política, não tem nada de constitucional, ela a decisão do decreto, ela não representava nada de retrocesso, isso é interferência na discricionariedade do Poder Executivo. E você, Schelp, como avalia essa movimentação do Supremo com relação ao assunto e acha que a pauta verde vai estar em discussão nos debates eleitorais deste ano, com supervisão do Supremo também? Bom dia a todos, Salles, Cristina, Daniel, Adriana. Pois é, eu não me arriscaria aqui a dizer se é constitucional ou não. O Salles apresentou aí argumentos para dizer que essa mudança no Conselho foi constitucional. A gente ouviu argumentos contrários aí por parte dos ministros do Supremo, que são os guardiões da Constituição. Mas eu acho que vale a pena dizer que é importante, sim, a participação da sociedade civil, seja em conselhos relacionados ao meio ambiente, seja em outras áreas. Por exemplo, educação, até o setor de Minas e Energia, de petróleo, tem conselhos com participação de outros setores externos ao governo. Quer dizer, isso é uma praxe em países democráticos, que haja conselhos, haja instâncias em que outros atores, né, da sociedade, seja da sociedade civil, seja do setor empresarial, participem da formulação, da definição de estratégias para temas importantes do país. Eu sei que houve no governo Bolsonaro um embate muito grande entre o setor de meio ambiente, o Salles mesmo, enquanto ministro, com organizações não governamentais, com a percepção de que havia uma ideologização desses organismos, mas eu acredito que o melhor caminho seria o diálogo, seria a discussão, e não a exclusão pura e simples dessas organizações, desses espaços de discussão. Agora, Cris Grêmio, que recado o Supremo Tribunal Federal dá, sobretudo para o governo federal, quando acaba formando maioria para derrubar esse decreto ambiental do governo Bolsonaro? O mesmo recado de sempre, né, Daniel? Bom dia a você, Adriana, Salles, Diogo e todos que nos assistem. É o mesmo recado de sempre, é o recado de que somos um partido político e somos um partido político de oposição, trabalhando junto especialmente com a Rede Sustentabilidade, que nesse caso aí, por acaso, tem mais relação com o partido, né? A Rede se diz um partido verde, está numa pauta verde, porque a Rede todo dia ou toda semana está esperneando, pedindo arrego no judiciário, porque não consegue vencer as pautas no legislativo. E é impressionante porque é o partido com uma pequeníssima representatividade, são 2 só deputados, 1 senador, e a gente ouve falar desse partido todo santo dia. Porque ele é eficiente? Não. É porque ele atrapalha o Brasil, ele quer fazer barulho e está fazendo um barulho de forma muito negativa. Dito isso, entrando na questão das ONGs, aí, da participação civil, a questão, Diogo, até eu concordo demais com você com essa quase utopia, eu diria, no momento atual, de querer que a sociedade civil participe de tudo e dê opinião em todas as áreas do governo. A questão é quando tudo está aparelhado demais, ideologizado demais e não há a menor chance de diálogo de um dos lados que quer trabalhar contra o Brasil, porque foi isso que a gente viu nos últimos anos, é o que a gente vê o tempo todo. Acabou de ser lançado na internet, não sei se vocês já viram, um vídeo que está em inglês com legendas em português, dizendo que o Brasil está prestes a estourar uma bomba climática. Por favor, população do mundo inteiro, alerte seus governantes. Paris vai sumir. Olha que estranho. Junto com a eleição presidencial francesa,
soltam um vídeo narrado por uma brasileira em inglês, porque a gente percebe exatamente pelo sotaque dela no inglês, e falando coisas absurdas, aquelas barbaridades de que a Amazônia vai sumir, de que o mundo vai virar um deserto. E isso está sendo divulgado no exterior por aqueles agentes que a gente bem conhece, né? Artistas, políticos de oposição. E aí eles estão alertando que o Congresso está agindo junto com quase que eles falam com um genocida, né? Eles colocam foto do presidente Bolsonaro toda hora. Eu não sei até se não tem foto tua nesse vídeo, Salles, mas eu vi muitas vezes aparecer a foto da ministra do Meio Ambiente, da ex-ministra do Meio Ambiente, Tereza Cristina, como se fosse uma inimiga do meio ambiente. É uma aberração. E aí vem essas votações no STF sempre no mesmo timing, né? Tudo muito estranho da forma como acontece. Então, para mim, Supremo, mais uma vez, passa um recado de que é sim um partido político e não mais, infelizmente, um guardião da Constituição como deveria ser.